Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Mais uma vez, hoje temos outro vídeo, como viram no título. E é um caso muito longo que vou nomear como o de Mary Stauffer. Agora quero que lembrem perfeitamente desse nome. Quero que se lembrem de Mary, porque vai ser muito importante. Ao redor da história. Em relação a coisas que aconteceram antes dos fatos, apenas isso, lembrem o nome. Realmente não tenho mais nada para dizer. Já disse no caso anterior que está acima que vou estar fazendo o de Fernanda Maciel, porque é algo muito recente e algo que me pediram de muitos lados. Então esperem na quarta-feira. Espero que seja na quarta-feira, se não será na sexta-feira. Mas o fato é que muitas informações estão surgindo e tenho que fazer direito. Então, sem mais delongas, aqui estão minhas redes sociais e vamos começar com o caso. Mary nasceu em Duluth, Minnesota, a 240 quilômetros ao norte de Arden Hills, no dia 20 de junho de 1943. Aos 16 anos, ela era voluntária na sua cidade natal, da Igreja Batista. Foi aí que ela conheceu Irving Stauffer, que tinha 19 anos na época. Irving também era de Duluth. E depois de se formar no ensino médio, foi para a Universidade de Bethel, onde obteve diplomas em matemática e física. Mary e Irving começaram a namorar em 1961. Ela terminou o ensino médio para se mudar para Arden Hill e ir para a Universidade de Bethel, graduando-se em 1965, com um diploma também em matemática e música. Algum tempo depois eles se casaram. Irving frequentava uma escola seminário, ou seja, um lugar onde ensinam teologia e outras coisas relacionadas ao catolicismo. Enquanto isso, Mary ensinava matemática e álgebra na Alexander Ramsey High School, em Roseville, perto da mesma universidade. Em 1968, ambos viajaram para Cebu, nas Filipinas, para um projeto estudantil. Neste lugar, Irving ensinou na Universidade Batista de Teologia. Eles ficaram alguns meses até voltarem para Bethel, onde Irving acabou se formando em 1970, no seminário que estava fazendo. Em setembro do mesmo ano, eles se mudaram para Polk, uma pequena cidade de Nebraska, e Irving se tornou pastor da primeira igreja batista. Eles ficaram lá por muito tempo até que Mary deu à luz a uma menina. Essa menina seria chamada Elizabeth, ou apelidada de Beth. Em maio de 1975, Irving recebeu um cargo maior na igreja. Então ele tem que voltar para as Filipinas junto com sua família. Durante essa viagem é quando eles têm seu segundo filho, a quem chamariam de Stephen. Quando voltaram para a Universidade Bethel, mudaram-se para alguns apartamentos no campus. A estadia deles deveria durar 1 ano, pois tinham que voltar para as Filipinas em 21 de maio de 1980. Uma semana antes de partir, já tinham tudo organizado e só restava fazer algumas coisinhas. Entre essas coisinhas, eles tinham que levar a Beth ao cabeleireiro, o que Mary iria fazer no dia 16 de maio. Então este, em particular, é o dia dos acontecimentos e as protagonistas deste caso são Mary e Beth. Essas são as duas pessoas que vamos estar seguindo. E felizmente temos muitas informações sobre o que estavam fazendo, o que pensavam e tudo o que aconteceu. Vamos então aos fatos. 16 de maio de 1980, às 3h45 da tarde. Mary e Beth entraram no carro da família para ir ao Carmen's Beauty Salon, em Roseville, a apenas 5 minutos de distância. Deixaram o carro no estacionamento adjacente e entraram no salão, às 4h30 da tarde. Já haviam terminado e estavam indo para o carro. Enquanto Beth se aproximava da porta, um homem a agarra de repente e aponta uma arma diretamente para a cabeça dela. Olhando para Mary, este homem diz: "Preciso de uma carona." Mary então abre a porta para sua filha, cuidando para não fazer nenhum movimento brusco. Uma vez dentro, o homem continuou apontando para Mary enquanto dizia que ela tinha que pegar a Interstate 35 W. Mary Christian. Pensando que ele pudesse estar com problemas, disseram que eram cristãs e poderiam ajudá-lo. O homem mais de uma vez disse para ela se calar. Enquanto isso, Beth estava completamente aterrorizada e Mary só pôde dizer a ela: "Beth, Deus está conosco, tudo vai ficar bem." Em um ponto do caminho, eles se aproximaram de um carro de polícia. O desconhecido não hesitou em dizer: "Se você parar o carro, atiro nas duas na cabeça." Mary então continua dirigindo por algumas rodovias solitárias até chegar a uma área deserta com árvores. O homem então obrigou Mary a desligar o carro e ambas a sair. Ele tirou da sua jaqueta uma fita e uma corda, amarrou-as e as colocou no porta-malas do carro. É então que o homem entra e o carro começa a se mover. E enquanto ele dirigia até que parou, Mary e Beth passaram o tempo todo rezando. Embora a razão pela qual o carro parou, na verdade, seja porque o homem estava cansado de ouvi-las rezar.
Então ele parou, abriu o porta-malas e tapou a boca delas com fita, embora ele tenha coberto não apenas a boca de Beth, mas toda a cabeça. Mary diz em uma entrevista o seguinte: dirigimos por muito tempo. Às vezes em estradas pavimentadas, às vezes em poeirentas estradas não pavimentadas. O carro frequentemente tocava o fundo e percebíamos que tinha um tanque cheio de gasolina. Temia que o tanque pudesse se romper e o carro pudesse explodir em chamas. Poeira voava para dentro e era difícil para nós respirar. Ele continuou parando o carro para nos verificar e depois fechou o porta-malas. Beth conseguiu afrouxar as cordas em suas mãos e ambas estávamos suando, tanto que a cola na fita que cobria nossas bocas se soltou. Conseguimos mover nossas mandíbulas inferiores e falar. Eu disse a Beth para tentar e desamarrar as cordas da minha mão. Finalmente, ele parou o carro e eu pude ouvir vozes, principalmente vozes de crianças. Mais tarde, descobrimos que ele havia parado o carro no Parque Hazelnut, em Arden Hills. Quando ele abriu o porta-malas, dessa vez, ficou furioso ao ver que Beth havia desatado suas cordas e estava trabalhando para desatar as minhas. Ele gritou, olha o que você fez! Depois, ele colocou o pneu sobressalente em cima de nós, para que não pudéssemos fazer mais tentativas de nos libertar. Naquele momento, um menino pequeno se aproximou do carro e nos viu amarradas no porta-malas. Ele olhou para o nosso sequestrador e disse, oi, o quê? Antes que ele pudesse terminar, o menino pequeno foi jogado no carro com a gente e o porta-malas fechou com um estrondo. Depois, ele pulou de volta para o assento do motorista e saiu de lá. Mary, vendo que havia outra criança envolvida na situação, decidiu manter a calma e também acalmar a criança, então decidiu se apresentar. Ela disse seu nome e a criança respondeu que se chamava Jason e que tinha 6 anos. Ela contou que estava indo visitar sua avó e Beth respondeu que ela também a veria em breve. Enquanto tentavam conversar, Mary podia sentir a mudança de rota. Passaram de pavimento a poeira rapidamente. O carro parou de um momento para o outro. O homem desceu e abriu o porta-malas para tirar Jason, fechou e imediatamente Mary e Beth começaram a rezar, tentando por favor que nada acontecesse a Jason. No entanto, o carro de repente começou a se mover sem vestígios do menino. Mais tarde, a identidade completa foi descoberta. Ele é Jason Wilkman. Então agora eu vou contar mais a perspectiva de Jason e o que aconteceu do lado dele. Naquele mesmo dia em que Mary e Beth foram sequestradas, Jason foi com sua mãe, Sandra Wilkman, visitar Isabel Brains e seu filho Timothy. Enquanto Sandra e Isabel estavam na cozinha, as crianças gritaram de outro cômodo que iriam brincar no parque Hazelnut Park, literalmente atrás da casa de Timothy. Às 6:30 da tarde, um carro parou na rua ao lado do parque e as crianças notaram, já que quase nunca acontecia algo assim. Nessa área, os carros não entravam facilmente. Ambos os meninos foram em direção a este veículo. A única diferença é a maneira como se aproximaram. Jason foi para a parte de trás e Timothy ficou na parte da frente. Jason então pôde ver o que acontecia no porta-malas e Timothy pôde ver todo o sequestro. E enquanto via como este homem agarrava seu amigo e também o colocava no porta-malas. Decidiu correr com todas as suas forças rapidamente de volta para casa. Correu tão rápido quanto suas pernas permitiram até sua mãe e começou a chorar. Depois de chorar desconsoladamente por um tempo, finalmente conseguiu dizer que Jason havia sido sequestrado por um homem em um carro. Às 6:37 da tarde, Isabel entrou em contato com a polícia e 3 minutos depois, os oficiais finalmente chegaram. Eles não sabiam se o sequestrador ainda estava na área, então decidiram fechar todas as entradas do parque. Uma vez que toda essa área foi coberta, eles puderam começar a perguntar às pessoas que estavam lá o que havia acontecido. Graças às crianças que estavam na cena, eles conseguiram resgatar alguns detalhes. Como, por exemplo, que este carro era um Ford verde, com a parte de cima em vinil na cor verde. Também falaram de um pequeno ponto lixado na porta do motorista. Por sua vez, também resgataram o detalhe de que o motorista tinha a pele um pouco morena, com cabelo preto e grandes óculos de sol. Notaram também que ele usava uma jaqueta marrom. Então, depois disso, os oficiais também perguntaram às crianças se viram para onde o carro tinha ido. Todos eles apontaram na mesma direção e os policiais foram direto para lá. Às 7:05 da noite, a polícia de Minnesota avisa as de Anoka, Hennepin, Ramsey e Washington para ficarem alertas. Junto com a descrição do carro, do menino e do motorista do veículo. Nesse momento, a maioria dos pais se alarmou. A situação, a verdade é que era estranha neste parque. Essas coisas nunca aconteciam. O parque estava cercado por casas. Todas as famílias normalmente confiavam que seus filhos iam lá e voltavam, então estavam aterrorizados.
E aqueles pais que não estavam consolando seus filhos ou se preocupando em ver se eles estavam bem. Decidiram ir procurar o Jason no parque para ver se ele ainda estava lá, para ver se o motorista o havia deixado em algum lugar. Por outro lado, enquanto essa busca estava em andamento, já havia passado um bom tempo desde que Mary e Beth foram ao cabeleireiro. E o pai da família, Irving, já estava começando a se preocupar demais. Elas saíram às 4 da tarde e até às 6 ainda não haviam retornado. Por outro lado, a irmã de Mary a esperava para o jantar. E sua irmã nunca havia feito algo assim, como não avisar que não iria ou que ao menos iria se atrasar. Ambos começaram a ligar para amigos e família para ver se alguém sabia de algo, mas não foi o caso. Às 7h30 da noite, então Irving liga para a polícia e informa que sua esposa e sua filha estão desaparecidas. A pessoa do outro lado do telefone, no entanto, diz que não pode fazer nada e acredita que elas voltarão. Imagine tudo isso acontecendo ao mesmo tempo que a busca por Jason, então obviamente havia menos policiais disponíveis. Ele diz a essa pessoa que já se passaram horas, que ele tinha ido buscá-las no salão, que tinha feito todo o caminho de carro e que não as tinha encontrado em lugar nenhum. No entanto, essa pessoa ainda lhe dizia que não podiam fazer nada, às 9h30 da noite. Então, 2 horas depois, Irving liga novamente. A mesma pessoa atende e diz exatamente a mesma coisa que as meninas não haviam voltado. Também disse que nos últimos 10 dias tentaram roubar a casa 2 vezes. Apesar de que na segunda tentativa, Mary viu um homem na janela, essa pessoa no telefone ainda pensava que não era nada grave. Às 10h45 da noite. Então, depois de encerrar a chamada anterior, tentou novamente mais uma vez. Desta vez, ela queria que um policial viesse à sua casa para fazer a denúncia de desaparecimento. Depois de desligar, a mulher disse a uma pessoa ao seu lado que também estava atendendo ligações. O curioso da situação? E essa segunda pessoa, então, diz em voz alta, digamos, que Bethel estava muito perto do parque onde Jason havia sido sequestrado. Eles se olharam por um momento e imediatamente chamaram a polícia. Os investigadores pensaram que os 2 casos poderiam estar conectados e enviaram 2 oficiais à casa de Irving para descobrir tudo o que pudessem. Afinal, o salão de beleza estava perto do Parque Hazelnut. Quase imediatamente, os oficiais obtiveram uma descrição completa do carro de Mary, um Ford verde, junto com a placa. Também foi mencionado um teto de vinil e um ponto lixado. Ambos os policiais estavam surpresos. Os oficiais pediram fotos de ambas. E antes de ir embora, perguntaram a Irving se ele conhecia os Wilkmans ou seu filho Jason. Ele pensou por um momento, mas disse que não. Os policiais então foram embora prometendo atualizações. Quase adormecendo em frente à televisão naquela noite, Irving entendeu ao ouvir a palavra sequestro nas notícias o que estava acontecendo. E por que os oficiais perguntaram sobre Jason. Na manhã seguinte, os policiais se reuniram às 8 da manhã. Tudo isso para poder continuar trabalhando profundamente, embora a situação fosse muito pior do que se esperava. O chefe de polícia se conectou com o Federal Bureau of Investigation através de uma linha direta que tinha para avisar que tudo isso era um sequestro, que poderia incluir um menino de 6 anos, uma menina e sua mãe. Voltando a Mary e Beth às 9h45 da noite. Ambas estavam sob um estresse ainda maior do que antes, Beth chorando terrivelmente porque haviam levado Jason sem dizer uma palavra, e Mary estressada porque tinha que acalmar sua própria filha em uma situação que não podia controlar. O carro já havia parado e eles passaram vários minutos sem ouvir nada. Mary começou a acreditar que eles iriam deixá-las lá para sempre, que iriam deixá-las sem comida e sem oxigênio. Até que do nada o porta-malas se abriu, o sequestrador as pegou e cobriu seus olhos com uma venda. Tudo isso para poder transferi-las para uma van maior. Dentro, ele as cobriu com caixas e disse para não fazerem nenhum barulho. O homem fechou a porta atrás de si, mesmo com as meninas pedindo pelo menos para ir ao banheiro. Começou a dirigir novamente, até parar alguns minutos depois. O sequestrador então abriu repentinamente a porta mais uma vez e as deixou ir a um banheiro público. Mas elas não deveriam fazer nenhum barulho. Primeiro, ele levou Mary, que fez suas necessidades como pôde. E enquanto ele estava limpando, enquanto ele estava dando papel para ela fazer isso, ele pôde ver seu rosto pela primeira vez. Ela tinha traços asiáticos e grandes óculos de sol. Ele perguntou a ela naquele momento quem ela era ou o que queria, mas essa pessoa não disse nada. No momento em que voltaram para a van, Beth já tinha se sujado, então o sequestrador deu a ela uma caixa nova e eles continuaram o caminho. Começaram a passar pelo trânsito da cidade, ou pelo menos era o que parecia, pelo que Mary conseguia distinguir, às 11h55 da noite. Pararam.
O homem tirou Beth primeiro com os olhos vendados e a guiou pelos ombros até a casa e para um armário. Lá, ele a deixou trancada e disse que voltaria com a mãe dela, então ele fez o mesmo com Mary. Ela estava com os olhos vendados e ele a guiou pelos ombros, entre os gritos de Beth e a confusão de todo o momento. Por um segundo, ela pensou que essa pessoa a havia chamado de Sra. Stauffer, ou seja, que se referiu a ela pelo seu sobrenome. No entanto, ela pensou que tinha ouvido errado, talvez estivesse apenas imaginando coisas. O homem continuou empurrando-a enquanto Mary pedia, por favor, nos liberte, nos deixe em paz, e Beth gritava. O sequestrador simplesmente a empurrou e disse, entre logo, Mary. Agora não havia dúvida, este homem a conhecia. De algum lugar sabia quem ela era. Mary continuou se perguntando do armário. Quem era essa pessoa? O que queria com ela? Ela já havia cruzado com ele alguma vez? Eles já se conheciam de algum lugar? Ela realmente não sabia. Mas eu posso responder essas perguntas agora mesmo. Posso dar a vocês um contexto de quem era essa pessoa para que entendam melhor por que Mary e Beth acabaram nesta situação. Quem era esse homem desconhecido que de repente a levou e por que ele conhecia Mary? A pessoa por trás do sequestro era Ming Shenxiu, de 29 anos, nascido em Taiwan em 1950. Seu pai era o criador de um sistema de inventário contínuo de florestas, ou seja, ele havia conceituado um método para monitorar florestas que ainda é usado hoje. E sua mãe, por outro lado, era formada em matemática. Seus pais haviam planejado em Taiwan não ter mais filhos até que tivessem a oportunidade de se mudar para os Estados Unidos, se isso alguma vez acontecesse. A oportunidade finalmente chegou em 1957, graças à Universidade de Minnesota. Não pensaram duas vezes. Viajaram para os Estados Unidos e se mudaram para Roseville, onde compraram uma casa. Isso era, como já disse, Minnesota, pela universidade a qual frequentavam e se estabeleceram neste lugar. É aqui que eles têm mais 2 filhos. Aqui começam os problemas para Ming. Ele, a partir de tudo isso, começou a sentir ciúmes porque seus irmãos tinham nomes ocidentais e não orientais como o dele. Isso de forma alguma ajudou o que aconteceu depois. Aos 9 anos, Ming teve que cuidar da casa, ou melhor, seu pai morreu de câncer e o colocou no comando. No entanto, não podemos esquecer que ele tinha 9 anos e obviamente não podia fazer muito naquele momento. Embora a realidade seja que Ming encarou isso de uma maneira completamente diferente de qualquer outra pessoa, ele, a partir deste novo título que havia recebido de seu pai, começou a obrigar seus irmãos a fazer coisas que eles não queriam. Fez com que seus irmãos o esperassem na porta quando chegava da escola, que pegassem seus livros, que cozinhassem para ele, que o alimentassem. E se eles não fizessem isso, Ming os batia. Este abuso durou anos, até que um de seus irmãos disse que não o toleraria mais. Outro episódio, por assim dizer, foi aos seus 14 anos, como eu disse, Ming. Ainda assim, ela tinha que cuidar da casa de alguma forma e começou a entregar jornais. Um dia, ela foi a um desses prédios onde tinha que entregar, e misteriosamente, um dos apartamentos pegou fogo. Quase imediatamente, Ming foi preso e, obviamente, interrogado a respeito. Ele disse que não conseguiu se controlar, que havia algo dentro dele que o obrigava a fazer coisas. A partir disso, ele foi a um tribunal juvenil e o juiz concedeu-lhe liberdade condicional, com a condição de que ele fosse à terapia e fizesse exames psiquiátricos. Durante um desses exames, então, descobriu-se que ele precisava, de fato, de ajuda psiquiátrica. Então, quase imediatamente, ele foi colocado em uma instituição para que pudessem tratá-lo e ajudá-lo. Infelizmente, ele só ficou algumas semanas. Depois de sair deste lugar, ele voltou para a escola Alexander Ramsey High. E aos seus 15 anos, conheceu uma professora de álgebra que marcaria sua vida para sempre. Mary Stauffer, Fem? Por que eu disse que vocês se lembrariam do nome? Tem a ver com o passado deste homem? Ming ficou obcecado com esta professora. Apesar disso, manteve sua distância e 1 ano depois começou a tirar 10 em todas as matérias. Era uma média excepcional e, de fato, no último ano, antes de se formar, foi votado como o mais provável a ter sucesso pelo resto de seus colegas. É assim que ele chega à Universidade de Minnesota, embora, depois de reprovar em seu primeiro exame, decida abandonar a matéria e, posteriormente, abandonar toda a universidade em si. Com a ajuda de sua mãe, ele abriu uma loja de reparos eletrônicos, pois era isso que ele gostava e lhe era fácil. A mãe se casou novamente em 1972 e se mudou para Alexandria, Virgínia, deixando a casa onde haviam crescido nas mãos de Ming. Com o tempo, ele contratou pessoal para ajudá-lo na loja.
No entanto, essas pessoas realmente não tinham nenhum vínculo com Ming, não conseguiram, em todos os anos que trabalharam para ele, realmente estabelecer uma conexão. Ming só falava de trabalho, estava presente em cada reparo, estava presente em cada venda, mas era a única coisa que ele fazia. Ele não falava sobre relacionamentos, não falava sobre ter amigos, não falava sobre hobbies, sobre absolutamente nada. Então eles realmente nunca chegaram a conhecê-lo. E obviamente uma das coisas que eles não sabiam era a obsessão de Ming por Mary Stauffer. No momento em que ele deixa a universidade, começa a escrever romances um tanto intensas. Esses romances eram sobre ele e uma mulher mais velha que o marido não conseguia satisfazer, então Ming fazia isso por eles. No final de cada uma dessas histórias, a mulher mais velha em questão ficava com ele, e isso, aparentemente, era sua fantasia pessoal. Obviamente, essa mulher era Mary. E realmente, pouco a pouco, as histórias iam ficando curtas e já não pareciam suficientes. É então que ele começa a segui-la, começa a fazer cada coisa que ela faz, começa a segui-la por todos os lugares, a seguir cada movimento. Ele ia ao supermercado com ela, ia à igreja, ouvia o marido falar na igreja, fazia absolutamente tudo o que ela fazia. E assim ele ficou até março de 1980, quando o marido de Mary estava falando na igreja. Em um momento, ele comunicou que iriam com sua família para as Filipinas por 4 anos, o que Ming tomou como um sinal muito claro de que já havia chegado a hora. Então, imediatamente começou seu plano para levar Mary. Segundo ele, no dia do sequestro nada poderia detê-lo. Ele foi direto para o salão de beleza e seguiu Beth e Mary. É assim que os fatos acontecem. Voltando aos fatos como tal. No dia seguinte ao sequestro, Ming tira as meninas do armário, leva-as para a cozinha e dá-lhes o café da manhã. E enquanto isso, Mary continua insistindo para que pelo menos ele a deixe ligar para o marido. No entanto, Ming realmente não dá importância a esses comentários, então ele as leva de volta para o armário depois do café da manhã. Alguns momentos depois, ele tira Mary do armário novamente, deixando Beth dentro. Ele a leva até a sala de estar e a amarra no sofá. De lá, ele colocou uma câmera que olhava diretamente para a mulher. Uma vez colocada, Ming começou com uma conversa que duraria 3 horas. Nela, ele explicou a Mary tudo de ruim que havia acontecido em sua vida. Que depois de receber uma nota ruim, sua bolsa de estudos foi rejeitada. E é por isso que ele teve que ser enviado para o Vietnã para lutar e que essa nota ruim que ele recebeu era de Mary. Tudo isso, de qualquer forma, era uma clara invenção de Ming. Nada disso havia acontecido, ele simplesmente queria fazê-la se sentir culpada. Ming perguntou se ela se lembrava dele, e ela respondeu que apenas se lembrava daqueles que perturbavam as aulas. Já que tornavam o trabalho dela mais difícil, ou seja, faziam com que ela passasse por um mau momento. Então, Ming ficou irritado e perguntou se o que ele deveria fazer para que ela se lembrasse dele era fazê-la passar por um mau momento. Ming enfatizou especificamente um momento. Em um dia em que ele a cumprimentou no corredor e ela o cumprimentou de volta, mas não parou para conversar com ele. Isso partiu o coração dele. Aparentemente, Mary tentou se desculpar com ele, dizendo que não o havia notado ou que tinha muitas coisas em mente e que realmente não o havia ignorado. De propósito? Enquanto isso, os gritos de Beth ficavam cada vez mais e mais altos, então Mary pediu por favor que a deixasse ir ver sua filha. Ming teve uma mudança de atitude quase imediata e a desamarrou e a levou até o guarda-roupa junto com Beth. A menina disse que precisava ir ao banheiro urgentemente e Ming permitiu. Depois disso, ele a levou de volta ao sofá, onde explicou as 2 vezes que tentou entrar na casa. Quer dizer, essa pessoa que Mary viu na janela era o Ming? Mary perguntou a ele como ele a encontrou e ele explicou que o jornal de Roseville divulgou que ela e sua família haviam retornado das Filipinas e que a partir daí ele a seguiu até em casa. Ele também disse que a deixaria fazer a viagem para as Filipinas, mas que primeiro precisava se vingar dela por ter ido embora. Por vingança, Ming se referia a abusar dela. Ele explicou que poderia fazer as coisas à força ou que poderia ir de maneira tranquila. Mary disse que preferiria que ele simplesmente não abusasse dela, mas Ming disse que não e o fez. Ele também disse no final que esses minutos não eram suficientes, que todos esses anos de sofrimento que ele passou não seriam curados em tão pouco tempo. Também explicou por que estava gravando tudo. Em primeiro lugar, era supostamente para que ele não tivesse que voltar a desfrutar dela se ficasse irritado depois de libertá-la. E em segundo lugar, porque talvez assim Mary não diria nada. Ou seja, ele acreditava que talvez ela estivesse muito assustada para revelar isso ao círculo de cristãos que tinha por perto.
pelo que eles poderiam dizer. Pronto. A mídia, e especificamente o jornal local, tinha a notícia do desaparecimento de Mary e sua filha. O que fez Ming entrar em pânico. Fez com que Mary escrevesse uma carta para o marido, dizendo que precisava de tempo, mas que voltaria com Beth. O dia em que eles tinham que pegar o avião para as Filipinas. No dia 20 de maio, Irving recebeu a carta e achou a história estranha. Ele deu tudo para o Federal Bureau of Investigation para que continuassem a investigar. A carta lhe havia sido enviada de um correio em Minneapolis, mas não havia mais informações. 21 de maio de 1980 era o dia em que Mink havia prometido levá-las para casa. E Mary estava muito alerta naquela manhã, pois esperava que fosse verdade. Ela ouviu Ming se levantar e caminhar em direção ao armário, pensando que finalmente aconteceria, mas não Ming. Ele continuou andando e ouviu-se a porta dos fundos da casa abrir e fechar, seguido do barulho de um carro ligando e indo embora. Mary sabia então que ele não cumpriria sua promessa e, embora estivesse tremendamente irritada, decidiu se acalmar por sua filha. Naquele dia, a única coisa que fizeram foi rezar. Logo se estabeleceu uma rotina na casa. Mary pediu a Mink comida mais sustentável para o crescimento de Beth, e ele cumpriu. Assim como também as acorrentou e levou para a cozinha, já que Mary se ofereceu para cozinhar. As cortinas da casa estavam sempre fechadas e elas sempre vigiadas. As meninas adotaram uma atitude de sobrevivência, só queriam sair vivas daquele lugar. Enquanto isso, Mink disse que não machucaria Beth se não causassem problemas. Meg começou a sofrer muito, tinha ansiedade todas as noites, a tal ponto que arrancava pedaços de cabelo. Apesar de todo o sofrimento e de se acostumar com a situação, Mary nunca esqueceu que tinha que escapar. Logo descobriu que havia mais alguém na casa. Na cozinha podia-se ver que alguém mais a usava. E ela pensou várias vezes em deixar um bilhete, mas sabia que Ming não permitiria esse tipo de comportamento. Mary então confirmou que havia mais alguém quando ouvia passos debaixo do seu guarda-roupa, ou seja, que vinham do porão. Ela tentou pedir ajuda chutando o chão, mas ninguém veio procurá-la. A pessoa morando no porão era o irmão de Ming, Ron. Ele morava lá enquanto frequentava a universidade. Um dia, Ming disse a ele que fecharia todos os quartos da casa para que ele não pudesse passar. E embora fosse um pouco estranho, Ron não se importou, já que ele não as usava. O que ele achou estranho foi que a cozinha estava muito limpa, o que era incomum para Ming. Então ele pensou que talvez ele tivesse conseguido uma namorada e que também por isso queria mais privacidade, mas ele não entendia. Ainda assim, quem poderia estar saindo com alguém como o irmão dele? Dentro do guarda-roupa em que viviam, só havia um pequeno travesseiro, um cobertor fino e um balde, junto com um cobertor maior em um saco plástico. Quando Mary começou a investigar a bolsa, dentro encontrou um papel com o endereço da casa, o qual memorizou até o último detalhe. Fez com que Beth fizesse o mesmo. Mais tarde rasgou o papel para evitar que Ming o descobrisse. Ming prometeu várias vezes deixá-las ir, mas cada vez adiava as datas mais e mais. Com o tempo, foram perdendo as esperanças de que ele pudesse deixá-las ir. É por isso que Mary insistia que elas deveriam memorizar o lugar e o nome do sequestrador para assim ter uma chance. No entanto, suas esperanças desmoronaram completamente. Quando Ming confessou que nunca as deixaria ir, Ming continuou com os abusos. Esperando que de alguma forma acontecesse, como em seus romances, que Mary se apaixonaria por ele e deixaria seu marido. Claro que isso nunca aconteceu nem aconteceria. Esse foi o principal problema para Ming, que Mary continuava se recusando a amá-lo. Isso o deixava furioso. Foi assim que um dia, quando ele a tinha jogada na cama tentando tocá-la, viu que Mary não respondia, estava quieta. Então ele perguntou, "Você já viu alguém sufocar?" Ele se levantou da cama e disse, "Você vai ter que ver sua filha sufocar." Se não responder? Mary respondeu que acreditava nos ensinamentos da Bíblia e em ser fiel ao seu marido, que não se sentia bem em fazer o que ele estava pedindo. Ming ficou irritado com a resposta e saiu correndo do quarto. Mary tentou correr para a porta para fechá-la e não deixá-lo passar, mas Ming era mais forte que ela. Ele trouxe um saco de plástico, abriu o guarda-roupa e olhou para Beth e perguntou a ela, "Você gosta de brincar com sacos de plástico?" Beth disse a ele que nunca tinha brincado com um saco, e Ming respondeu que colocaria sobre a cabeça dela. Antes que ele pudesse continuar, Mary teve que se aproximar e beijá-lo para que ele parasse. Ming disse a Beth que passaria a noite sozinho, já que Mary teria que pagar por tentar deixá-lo. Fora do quarto, Ming cobriu os olhos de Mary e a levou para a sala de estar. Ele havia notado que a carta que fez Mary escrever não estava aparecendo nas notícias e que o caso ainda era tratado como sequestro. Não como a disputa familiar que ele queria.
Então, no dia 3 de junho, ele fez Mary escrever novamente, desta vez dizendo que a história não era como estava sendo apresentada nas notícias, que ela apenas queria ficar sozinha e que não houve sequestro. O processo, então, seria que Ming verificava se tudo estava bem, que não havia nenhuma mensagem secreta e fazia com que Mary colocasse a carta no envelope. Irving recebeu esta carta e imediatamente a entregou ao Federal Bureau of Investigation, que, como da última vez, não a revelou e apenas a passou entre alguns agentes selecionados. Sem dizer muito. 8 de junho, às 9 da noite. Mink levou Beth e Mary para a cozinha para dizer a elas que na próxima semana teria que ir em uma viagem de negócios para Chicago e que queria que elas fossem com ele. Mink, anteriormente, havia tentado conquistar Beth jogando jogos de tabuleiro com ela, comprando para ela os últimos videogames. E finalmente perguntando a ela se achava divertido umas férias, ao que ela respondeu que sim. Por outro lado, Mary disse que seria muito mais divertido se as deixassem no campus da Universidade de Bethel, no seu apartamento. Comentário que foi completamente ignorado. Min queria ir para Chicago para uma festa de empregos para tentar ser contratado em uma cidade maior. Sentia que se as libertasse e elas fossem à polícia, seria mais fácil se esconder nesse tipo de ambiente. Também disse a eles que havia estado em uma biblioteca pesquisando e que não cometeria os mesmos erros que outros sequestradores. Baseando-se no fato de que ao passar por Chicago estaria cruzando uma linha estadual. E isso adicionaria acusações como aconteceu com outras pessoas? Então, 9 de junho, Mink equipou a caça móvel. Naquele mesmo dia, à tarde, ele praticou no armário com uma assaria na van. E à noite, ele vendou os olhos deles. Ele colocou num casaco na cabeça delas e as levou para o Recreational Vehicle, ou seja, a casa móvel. Dentro, ele as cobriu com caixas. Depois de um tempo, ele as deixou andar livremente pelo Recreational Vehicle, mas sem olhar para as janelas. Quando finalmente pararam, Mink disse que descansaria um pouco, fechou tudo e foi dormir. Naquele momento, Mary conseguiu olhar pela janela e reconhecer que estava em Wisconsin. Mink dormiu apenas 3 horas, nas quais parecia continuar alerta, então eles não puderam tentar nada. Quando acordou, disse-lhes que iriam comprar roupas novas. Elas não trocavam de roupa desde o dia do sequestro, mas ele pouco se preocupava com isso. Mais do que tudo, acreditava que elas seriam menos reconhecidas com outras roupas. Mink disse que Mary iria com ele ao shopping, então dirigiram até lá, deixaram Beth acorrentada dentro e foram para o Sears. Naquele momento, Mary queria chamar a atenção da pessoa que os atendia, mas não sabia se as notícias do sequestro haviam chegado até Wisconsin. Da mesma forma, ela tinha medo que alguém percebesse e Mink fugisse para a van. Com Beth, Mary não pôde fazer nada. Ficaram um total de 5 dias em Chicago, sempre acorrentadas ou ameaçadas por Ming. No último dia, ele permitiu que Mary ligasse para o marido para saber se ele já havia se mudado, já que o contrato do apartamento estava vencendo e eles tinham que viajar para as Filipinas. Então Mary ligou de um telefone público para o escritório da igreja, enquanto Ming ouvia tudo ao seu lado. A chamada foi atendida por um executivo chamado Paul, que Mary conhecia, e enquanto ela perguntava seu nome, Ming se distraiu, porque começaram a gritar para ele da rua para correr para a casa móvel que haviam estacionado ali para fazer essa chamada. No meio dos gritos, ela disse secretamente a Paul: "Paul, sou eu, Mary." Infelizmente, Paul não conseguiu ouvir. Embora Mary tenha conseguido pedir o número pessoal de Irving, Ming anotou, e eles saíram rápido para não chamar mais atenção. Neste momento, as linhas telefônicas de Irving haviam sido interceptadas pelo Federal Bureau of Investigation caso Mary ou Beth ligassem. Isso aconteceu no dia 16 de junho, às 10h14 da noite. A ligação foi assim: "Olá, Irving, falando. Olá, papai. Sim, Beth. Você está bem?" "Sim, e a mamãe?" "Sim, isso é bom. E eu?" "Papai, sim." "Feliz Dia dos Pais." Alguns segundos depois, Beth disse a ele que eles não podiam mais conversar e que ela tinha que ir. Eles se despediram, infelizmente. Para o pai, seria uma má notícia e uma boa. Sua filha ainda estava viva, mas ele não sabia onde. Em julho, tudo mudou. Min disse às meninas que seu irmão estava morando embaixo e que iria estudar no exterior, então elas não estariam mais no armário. Foi assim que, com o tempo, ambas perceberam que agora, estando acorrentadas do lado de fora, podiam se mover com mais liberdade, chegando até a sair do quarto e ir ao banheiro ao lado. Infelizmente, no dia 7 de julho, Mary disse a Ming que agora ela podia se mover melhor e isso não agradou a ele. Então ele as trancou em outro guarda-roupa e foi trabalhar. Embora eu tenha dito, infelizmente, essa foi uma das melhores coisas que aconteceu com elas. Por um tempo, naquele mesmo dia, dentro do guarda-roupa, Mary não conseguiu parar de olhar para as dobradiças, até que depois de um tempo brincando com elas, conseguiu desencaixá-las.
Então ela conseguiu tirar a porta. Sem a porta, a corrente não conseguia se sustentar bem. Então Mary e Beth conseguiram tirá-la. Ainda tinham, claro, o cabo que estava amarrado ao redor delas. No entanto, isso não as impedia de se mover. Então Beth e Mary conseguiram chegar ao telefone na cozinha. Antes de chegar, no entanto, Beth começou a ter um ataque de nervos e gritou para sua mãe levá-la de volta ao guarda-roupa, onde Beth se acalmou. Mas depois de gritar por um tempo, Mary teve que explicar que essa era sua única oportunidade de escapar. E que assim Ming não poderia mais machucá-las. Mary, então, convencendo Beth, pegou o telefone da cozinha e ligou para o número da polícia que havia memorizado alguns dias atrás na parte de trás de uma viatura. Em uma dessas ocasiões em que conseguiu sair, ao atender alguém, Mary disse: "Sou Mary Stauffer. Acho que estão procurando por mim e minha filha Beth. Por favor, venham rápido. Estamos trancadas em uma casa. Eles têm armas carregadas. Aqui, eles vão nos matar e a qualquer um que tente entrar, eles têm muitas pistolas. Não tentem vir se ele estiver em casa." Mary deu o endereço e o nome do sequestrador, que poderia voltar a qualquer momento. Então decidiram esperar pela polícia. Então decidiram sair pela porta dos fundos e se esconder atrás de um carro ou algum arbusto. Rapidamente viram um carro azul e se esconderam atrás dele, esperando pela polícia. O que eles não sabiam é que a polícia já estava lá. Os oficiais já estavam cientes de tudo isso desde o primeiro minuto da chamada. Eles já haviam sido informados, ou seja, já estavam no local e já haviam coberto toda a área. Eles interromperam o tráfego, colocaram os vizinhos em suas respectivas casas e já estavam procurando por elas. Então 2 policiais as viram, as levaram em um carro e, enquanto isso, outros 2 policiais ficaram em casa esperando por Ming. Obviamente, as duas não se sentiam totalmente seguras, pois pensavam que de alguma forma Ming iria encontrá-las, que iria levá-las de volta, que não estavam seguras. No entanto, finalmente estavam bem. Infelizmente, uma das primeiras coisas que um dos 2 policiais perguntou às meninas foi se Jason estava com elas, já que nunca o haviam encontrado. Mary ficou muito surpresa ao ouvir isso, pois pensava que talvez a polícia já o tivesse encontrado. Ela não o via desde o primeiro dia, então não sabia de nada. Foi muito lamentável informar a família de Jason o que estava acontecendo, que ele não estava com elas, e foi lamentável o que aconteceu depois. Realmente, a localização de Jason não era conhecida pelo Federal Bureau of Investigation. Eles não sabiam onde ele estava, mas entendiam que Ming deveria saber. Eles iriam acusá-lo de assassinato em primeiro grau se ele não falasse. Então, eles fizeram um acordo no qual lhe dariam uma acusação de segundo grau. Se ele revelasse a localização de Jason, Ming, ele concordou e finalmente contou à polícia onde havia deixado Jason. Ele estava em uma reserva a 19 milhas de Hazelnut Park. Esta reserva era a Carlos Savory Game. Segundo Ming, ele o havia deixado lá sem fazer nenhum dano. O único problema é que ele o havia deixado sozinho em uma reserva, com um monte de árvores, um monte de floresta, lagoas, pântanos, arbustos, vida selvagem. Conscientemente, ele havia deixado uma criança tão pequena quanto Jason em um lugar onde estaria indefeso. Então, 29 de outubro. Então, eles seguiram a pista que Ming havia dado a eles e encontraram Jason e o que restava dele. Algo completamente lamentável, tenho que dizer. Realmente sinto muito por essa família. E depois de tudo que foi feito para encontrar as meninas esperando que Jason estivesse com elas, este foi um dos finais mais desagradáveis possíveis. Algumas coisas que aconteceram depois de tudo isso é que a família de Jason fez em sua memória uma fundação chamada Programa de Memória Jason Wilkman, e todo ano eles fazem um evento especial pelo aniversário de Jason. O Federal Bureau of Investigation pegou o caso e foram encontrar o Ming. Ele foi preso em seu trabalho na parte de baixo, e a verdade é que ele não resistiu em primeiro lugar. Mas o que se fazia era perguntar uma e outra vez o que estava acontecendo. Para encurtar, já que este vídeo é muito longo, eles esgotaram todos os recursos judiciais com as provas disponíveis. Eles tinham a casa, tinham as marcas no corpo das meninas, das amarras também, as marcas de abuso. Eles tinham tudo para provar que Ming era culpado e que Mary não tinha nada a ver, já que no primeiro momento se pensou que talvez ela tivesse tentado ser parte de tudo isso, que tivesse tentado forjar o sequestro e tudo mais, mas provou-se que não, que ela não tinha mais nada a ver. O que aconteceu com Ming foi basicamente que em 2 de março de 1981,
O juiz o sentenciou a 40 anos de prisão mais 30 anos pelo sequestro das meninas. Esses anos seriam cumpridos ao mesmo tempo, ou seja, quando os 30 anos fossem cumpridos, seriam servidos outros 10. Ele teria uma chance de apelar para a liberdade condicional. Somente em 2010, em 17 de março de 1981, ele foi levado para a prisão de Borough, em Springfield, Missouri, para uma avaliação psiquiátrica. Em maio, ele começou a mostrar uma atitude mais agressiva, inclusive tentando escapar da facilidade e custódia. Foi então considerado uma ameaça para outras pessoas. Foi transferido em setembro para uma prisão de segurança máxima em Illinois e depois de 2 meses foi segregado. Porque os prisioneiros que estavam com ele tinham ouvido o que ele tinha feito e estavam planejando matá-lo. Então ele foi transferido de instituição em instituição. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. A investigação chegou a um final, pelo menos feliz, com o caso sendo resolvido. Ou seja, a família se reuniu, todos cresceram. Obviamente há tratamento psicológico depois disso. É uma marca que provavelmente não desapareceu de suas vidas, mas de qualquer forma saíram com vida. Foram inteligentes, Mary, em específico, foi super inteligente a respeito. Beth e Mary puderam continuar crescendo. Há todo um processo por trás, mas Beth conseguiu crescer e formar sua própria família. Mary foi para as Filipinas, depois que todos os julgamentos terminaram, e continuou trabalhando com seu marido, Irving. Após um longo período, eles realizaram esta entrevista, na qual me baseei para contar a maior parte desta história e relatar o que ocorreu no caso. Temos toda essa perspectiva deles, com todas essas informações sobre o que aconteceu e esse final que finalmente pelo menos está resolvido. Felizmente, Mary disse em uma entrevista para finalizar que sua vida e a de sua filha Beth não foram definidas por este fato. Assim conseguiram viver em paz. E é isso, pessoal. Espero que tenham curtido muito a pesquisa de hoje. Este é um caso resolvido. É um caso que pelo menos tem um final feliz no que se pode dizer. Ou seja, como ouviram antes, suas vidas não foram definidas por este fato. Obviamente há muita terapia, muitas pelas quais provavelmente tiveram que passar após o fato porque passaram tempo com essa pessoa. Obviamente ainda se sentiam ameaçadas quando já estavam com a polícia, então definitivamente foi algo terrível, ainda assim conseguiram seguir em frente, então um caso bem resolvido. Finalmente, lamentável para a família de Jason. Espero que tenham gostado da investigação. Em uma nota, vocês terão as entrevistas e a maioria das fontes nas quais me baseei, ou pelo menos as que guardei. Por isso eu disse a maioria, porque às vezes não guardo algumas coisas abaixo, em um bloco de notas virtual. Aqui estão meus patrocinadores, obrigada pelo apoio. Com a desmonetização, os casos são automaticamente desmonetizados, revisados e depois monetizados, como vocês já sabem. Temos uma relação um tanto estranha com o YouTube, então obrigada aos que me apoiam no Patreon. Aqui está minha gata, caso queiram vê-la. No início, ela não quis participar da história. Não sei, ela não estava com vontade naquele momento. Ela é uma estrela. E bem, aqui está um novo vídeo recomendado. Inscrevam-se clicando no meu rosto. Até outro vídeo. Adeus.